Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre no nosso compromisso diário e prazeroso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E foi um prazer estar junto com você nessa jornada, nessa caminhada de viver a carta aos Efésios. E hoje eu queria fazer uma síntese, um resumo de tudo que nós aprendemos e fechar esse ciclo com esse último devocional na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O chamado final de uma carta que transforma vidas. Efésios terminou, mas a vida cristã apenas começa. E o que fazer depois de conhecer Efésios? Nesse vídeo especial de conclusão da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, faço aqui um panorama espiritual profundo dos principais ensinamentos da carta que transformou gerações de cristãos. Como eu sempre digo, é uma carta que me marca constantemente, uma carta que eu vibro, que eu gosto, que sou apaixonado. Eu costumo dizer que Efésios é um tratado de vida cristã. Ao longo dos nossos devocionais em Efésios, aprendemos sobre a nossa identidade em Cristo, o chamado para uma vida digna do Evangelho, a importância da unidade da igreja e a realidade da batalha espiritual. Agora somos desafiados a viver tudo aquilo que aprendemos. Este vídeo é um convite à reflexão, à prática da fé e a perseverança até o fim. Chegamos ao final da carta aos Efésios, mas não ao fim daquilo que Deus começou em nós. Durante semanas caminhamos verso a verso, verdade após verdade, sendo confrontados, consolados e edificados. Efésios não é apenas uma carta para ser estudada, mas é uma mensagem para ser vivida. Nos capítulos 1 aos capítulos 3 aprendemos quem somos em Cristo. Usamos alguns devocionais para mostrar isso. Efésios começa nos levando à altura. Fomos escolhidos, redimidos, selados. Nossa identidade não está no que fazemos, mas em quem somos em Cristo. Antes de nos dizer como viver, Deus nos lembra quem somos. Uma fé madura nasce da identidade correta. E nos 3 primeiros capítulos aprendemos sobre a salvação, o quão importante ela é, que exigiu o esforço conjunto sincronizado da Trindade. Depois, no capítulo 2, vimos um retrato do que nós éramos antes da salvação, o que Deus fez por nós, o que nós passamos a ser depois da salvação. E Paulo ora para que a gente se aproprie disso. E no capítulo 3, Paulo mostra agora uma realidade de um novo povo de Deus. Não mais Israel, diferenciado de gentios, mas a igreja que derrubou o muro da separação, o mistério que estava escondido e que foi revelado através do apóstolo Paulo. Judeus e gentios fazem parte da mesma dispensação do povo de Deus. E aí, do capítulo 4 ao capítulo 5, como devemos viver? Então, primeiro no capítulo 1 ao capítulo 3, precisamos entender quem nós somos realmente em Cristo. E agora que sabemos exatamente quem somos, agora, como devemos viver à luz dessa nova realidade? Capítulos 4 a capítulo 5. A segunda metade da carta nos chama à prática. Andar em amor, viver em santidade e unidade. Relacionamentos transformados. Paulo vai falar sobre família, sobre trabalho, sobre igreja. A fé que não muda o caráter ainda não alcançou o coração. Efésios nos ensina que o Evangelho não é apenas para o culto, mas para o cotidiano. Ele começa no capítulo 4, que é a virada da chave. E o versículo 1 é aquela dobradiça, ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos nós fomos vocacionados, chamados para sermos filhos de Deus. E nessa realidade,
de que fomos salvos, transformados e que somos agora filhos de Deus, temos que exercer isso no dia a dia, no cotidiano. É a fé prática. Mostrar que realmente somos filhos de Deus aqui nesse mundo. Então Paulo gasta o capítulo 4 e o capítulo 5 para mostrar isso. E aí agora, no capítulo 6, finalzinho, a partir do versículo 10, Paulo vai falar sobre a realidade da batalha espiritual. O encerramento da carta nos alerta que a vida cristã é uma batalha, que o inimigo é espiritual e a vitória vem quando estamos revestidos da armadura de Deus. Quem entende Efésios não vive distraído, vive vigilante, firme e dependente do Senhor. Veja que essa batalha espiritual é travada, mas embora seja travada, que é uma realidade, precisamos entender que, como filhos de Deus, vivendo o Evangelho na prática, nós já somos vencedores. Que nós só precisamos, como diz Paulo, se revestir do Senhor e da força do seu poder, e aí fazer uso da armadura de Deus para resistir nos dias maus. Batalha espiritual faz parte da vida, mas não podemos dar ênfase exagerada como muitos dão. Paulo só usa aí o finalzinho do capítulo 6 para falar sobre batalha espiritual. É importante? É, mas não é o mais importante, não é imprescindível. O mais importante é saber que nós somos agora nova criatura em Cristo e que precisamos, na realidade dessa nova criatura, vivermos isso no dia a dia. E aí sim, nos preocupar com a batalha espiritual. E aí a carta termina, mas a missão continua. Nos versículos 21 a 24, Paulo dá a bênção, faz algumas considerações finais. Paulo encerra falando de pessoas, de amor, de fidelidade e graça. Isso nos ensina que o Evangelho é vivido em comunidade, a fé é fortalecida no relacionamento, a graça sustenta tudo até o fim. Efésios, concluindo, nos chama a viver com identidade, a andar de modo digno, a permanecer firmes na batalha, amar a Cristo com amor incorruptível. A carta termina, mas a vida cristã continua. Que tudo o que aprendemos em Efésios não fique apenas na memória, mas molde nossas escolhas, palavras e atitudes. E que à luz do que Paulo diz, e parafraseando o que ele diz, rogo-vos que andeis da maneira digna a que fosse chamado. Em Efésios você entende que você agora é uma nova identidade e que você ocupa um lugar especial. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas aqui na terra precisamos viver essa realidade na prática, no dia a dia. Nos nossos relacionamentos, como pessoas, como irmãos em Cristo, na igreja, como servo e com Deus, na família, como esposo e com esposa, como pai, como filho, como pai, no trabalho, como empregado, como patrão e empregado. Ou seja, onde quer que estejamos, precisamos andar de maneira digna. Somos filhos da luz e precisamos mostrar essas virtudes no nosso dia a dia. Eu sou grato a Deus por você que acompanhou comigo esse devocional. Deixa eu orar por você e orar com você. Pai querido, Pai bondoso, eu sou grato por esse grupo de pessoas que acompanhou comigo essa jornada maravilhosa, edificante na carta aos Efésios. Que o Senhor os abençoe grandemente e eu faça a oração do Paulo para que o Senhor abra os olhos do coração, do entendimento, para que eles entendam essa verdade e vivam essa verdade na prática do dia a dia. Entra com providência, Senhor, supre cada uma das necessidades dos teus servos. Traz cura, traz esperança, traz consolo, conforto. Traz de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos. Promove um avivamento, um despertamento na vida do teu povo. É tudo isso que eu te peço, confiado na tua resposta,
e agradecido em nome de Jesus. Amém. Espero que essa série de devocional tenha feito você refletir e tenha servido para te edificar. E se isso aconteceu, deixa aí no seu comentário dizendo qual foi a experiência que você teve acompanhando esses devocionais. Também não guarde para si, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative os nossos sininhos para receber as nossas notificações. Eu quero te fazer um convite. Amanhã vamos iniciar uma nova série, uma jornada transformadora na Carta da Alegria, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Filipenses, fazer suas anotações e acompanhar todos os dias comigo essa jornada transformadora na Epístola de Paulo aos Filipenses. Vai ser bom, eu tenho plena certeza disso. Eu já deixei pronto 5 devocionais, foram muitos bons, com certeza os outros também serão melhores. Eu te aguardo então amanhã, que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso. E como sempre eu peço que o bálsamo do Espírito Santo de Deus seja derramado na sua vida para que você experimente a paz de Deus que excede todo entendimento, para guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Amém. Então, te aguardo até amanhã para começarmos a nossa jornada transformadora em Filipenses. Amém.